Mas, enfim, o que a gente tem que aqui imaginar é que nós vamos utilizar a população aí dos dados do censo, né? Tentar o máximo possível não mexer muito, porque eu escrevi balança bastante, né? Bom, então, aqui dos dados do censo a gente se baseia, né? Dos anos aí do antepenúltimo censo, que eu vou chamar de T0, o penúltimo censo, que eu vou chamar de T1, e o último censo, que eu vou chamar de T2. Isso para eu determinar uma população que tinha lá naqueles anos, que foram estimados, né? Se é T0, então vai ser população 0. Se é T1, vai ser população 1. Se é T2, vai ser população 2. Como eu falei que o T2 é o meu último censo vocês falaram aí que é no ano de 2010, né? Então, as informações de 2010. Então, 2010 vai ser o meu T2, tá? Deixa eu colocar aqui na frente, porque aí fica mais fácil de vocês direcionarem o ano aqui com o tempo. 2010, o meu T2. Se 2010 foi o último censo, penúltimo censo, então foi 2000. Então, 2000 é o meu T1. E o meu T0, né? Que nós sabemos que não ocorreu em 90, mas a gente está considerando aqui para efeitos de cálculo 1990. Então, vou colocar aqui 1990. Beleza? Então, é isso, né? Quando a gente vai avaliar de uma dada cidade, um bairro, uma determinada região, um estado, a gente consulta dados censitários. Essas informações, elas podem ser cedidas do IBGE ou então de uma cidade, uma pequena cidade, então tem um dado lá do município, às vezes na página específica do município. Aqui em São Paulo, por exemplo, no site da Infocidade, a gente consegue dos bairros, por exemplo, tá? Informações dos bairros. Então é isso, né? A gente consegue determinar. Então, tendo os dados dos últimos censos, nós conseguimos determinar aí 3 métodos para a gente fazer essa estimativa populacional, tá? Desses 3 métodos, nós temos aí um primeiro método, quem quiser ir acompanhando no slide, né, o método aritmético. Eu vou mencionar aí com vocês, tá? Aritmético, ele é o mais simples. A única desvantagem desse método é que ele, geralmente, a gente vai fazer uma estimativa, a gente não pode colocar uma projeção muito longa. Então, a projeção de até 5 anos, ele tem uma dada precisão. Agora, se você jogar muitos anos, aí ele já começa a não ter tanta precisão, tá? Para eu estimar, utilizando o método aritmético, eu tenho que determinar aqui uma constante Ka. Essa constante Ka, eu vou usar para o método aritmético tanto os dados do último censo e do penúltimo censo. Então, esse Ka, essa minha constante, ela é determinada a partir de população 2 menos população 1, dividido T2 menos T1, tá? Ela mostra, essa constante aqui, K, é um valor adimensional, tá? Ela mostra que a população ela vai ter um crescimento constante. Então, se a gente fosse representar um gráfico, seria uma reta, né? Uma reta que, ao longo do tempo, a população cresce de maneira constante. E aí, esse K, né, tem a ver com a constante da equação de crescimento, tá? Então, você determina essa constante Ka, que é bem simples, né? Porque quando a gente tiver os dados, a gente vai ter o dado lá da população 2, os dados da população 1. Então, é só jogar lá os números
E aqui os tempos nós sabemos que é 2010 e 2000, correto? Determinando K, eu vou chegar a determinar a população do ano que eu quero saber. Através dessa equação aqui, ó. População é igual a P2 mais essa minha constante Ka, que eu vou achar aqui primeiro e depois substituo aqui, que multiplica 1T. Esse T aqui representa o tempo que eu quero saber, que eu quero estimar, tá? Menos o T2. Então, por exemplo, eu quero saber a população, estimar, né? A população de 2022. Eu quero fazer a estimativa, né? Então, para eu saber a população de 2022 aqui, eu vou chamar lá, população de 2022, que é o que eu quero saber, é igual a P2, né? Que eu vou ter lá dos dados do censo, mais o Ka, que é a constante que vai ter, né? Calculada, eu vou ter também, que multiplica esse T. Esse T é o tempo que eu quero saber. Se eu quero saber 2022, então o meu tempo aqui é 2022. Ah, mas não é 2022, é 2024. Então o tempo aqui vai ser o 2024. É o tempo que eu quero saber, tá? Não confunda esse T com nenhum dos outros tempos. É o tempo que eu quero saber. 2022 menos T2. T2 vale 2010, né? Meu T2 é 2010. Fecho. Aí, quando tiver os valores, né? Esse exemplo aqui para saber o tempo de 2022, aí eu vou lá e acerto os valores de acordo com o que for tirado. Dúvidas aí? A última parte, Washington, é a determinação da população. Então, a população que eu quero estimar para o meu projeto. Faz conta que eu quero estimar 2022, como eu falei, né? Eu uso essa equação de cima. Então, para aplicar essa população que eu quero saber, estimada, eu vou dizer qual que é o ano. Se é 2022, então a população que eu quero saber 2022 é igual. Aí eu aplico, né? Dados lá de população 2 daquele local. O K, que é a constante que eu determino antes aqui, que multiplica o T, que é o ano que eu quero saber. Se é 2022 aqui que eu falei, 2022 aqui. Menos 2010, que é o meu T2. Tá certo? Então, esse é o método aritmético. Beleza? O próximo método, ele é um método que eu falei lá que vocês iam usar para projeto. É o método geométrico, tá? Eu vou passar aqui para o lado da folha. Ó, passar um traço aqui. Vou tirar isso aqui também, que está me atrapalhando. Método geométrico, né? Nesse método geométrico, eu não tenho mais uma constante de crescimento, né? Essa forma de visualizar o crescimento da população, ela não é constante, tá? Eu vou considerar como se tivesse períodos iguais, de mesmo tempo igual de crescimento, entendeu? Crescimentos iguais durante ao longo do período. Mas esse crescimento, ele não é constante, ele apresenta aí uma taxa, que eu chamo essa taxa de KG. Então, KG, aí que eu estou chamando, ela significa uma taxa de crescimento. Então, ela é uma taxa, tá? Do crescimento geométrico.
Para determinar esse KG, ele é igual a ln da população 2 menos ln da população 1 dividido pelo tempo 2 menos o tempo 1, tá? E aí, só para mostrar aqui para vocês, se isso fosse um gráfico, né? O crescimento dele seria assim, ó. Mais ou menos similar a essa curva. Acho que eu encostei, que nem era para encostar, era para ser assim. E vai, tá? Aí, o que que acontece, né? Com o KG? Ele é a taxa, mas aí, para eu determinar a população, tem uma dada equação. Então, a população, que é a população que eu quero saber para o método geométrico, ela é o quê? P2 vezes essezinho aqui, que é o número de Euler, tá? Já vou explicar. KG vezes, abre parênteses, o T que eu quero saber, bem similar àquele T lá no método aritmético, que é o tempo que eu quero saber, menos o T2, tá? Importante, né, destacar aqui. Esse Ezinho aqui, é bom até eu tá com a câmera ligada, eu tô gostando aqui de estar com a câmera ligada, porque aí eu consigo mostrar melhor as coisas para vocês do que no slide. Bom, esse Ezinho aqui que eu tô apontando para vocês é o número de Euler, tá? Às vezes na calculadora vocês acabam confundindo com qualquer outro número que não seja ele. Então, para mostrar aqui para vocês, na calculadora, aproveito e já coloco ela aqui, para a gente olhar. Quando eu vou dar esse número de Euler na calculadora, é o Shift LN. Tá vendo aqui o LN? Quando eu dou o Shift, essa é a minha, né? Que é essa HP veinha. Mas vocês podem ter algo similar, como a Cássio, né? Aquela Cássio pretinha. É o mesmo esquema, tá? Não muda muito, não. E aí, na hora de você aplicar, é Shift LN, abre parênteses, tá? Aí, se eu for colocar lá o número do KG, faz com que o meu KG deu 0,002. Aí, deixa eu colocar aqui, ó. Faz com que o meu KG deu isso, né? Vocês viram que eu coloquei Shift LN e abri o parênteses e coloquei o KG. KG que multiplica, abre parênteses, o ano que eu quero saber e por aí vai. O que acontece, né? Muita gente cai no erro de querer colocar esse número de Euler aqui, ó, que ele tem ele é a base, né, ali do ln, né, o ln é o logaritmo natural, né, e aí tem muita gente que tem mania de querer colocar assim, ó, shift ln elevado, não, gente, colocou assim, ó, tá errado, não tem elevado, ó, colocou elevado assim, errou, tá? Eu coloco muito isso em destaque porque é um clássico. Muita gente cai nessa besteira de fazer desse jeito, né? De querer colocar assim. É Shift, LN, abriu parênteses e aí coloca a conta. Tudo bem? Dicas importantes aqui do método geométrico. O valor do KG, né? Ele nunca vai dar muito alto, é um valor muito baixinho. Então, ele costuma dar para valores de KG, né, que a gente pode observar, 0,0 alguma coisa, tá? Se alguém teve lá um valor de KG de 5,4, né, teve KGs que é 30 e 338, não sei o que, blá, 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 tá errado. O valor de KG é muito pequenininho. Então, isso é uma das coisas bem bacanas na hora de você colocar. Por quê? O erro todo, a grande questão, né, de aplicar esses métodos é como vocês colocam na calculadora.
E às vezes vocês colocam na calculadora errado. Então, a grande questão, às vezes, é o uso do parênteses, tá? Eu sempre oriento vocês colocar a mais do que a menos, ou não colocar. Não colocou, tá errado. Agora, não saber se eu coloco ou não coloco, melhor colocar. Então, por exemplo, ó, dá essa função na calculadora, a equação era essa, mas coloca-se os parênteses para evitar erros. Senão, a calculadora de vocês, ela não entende as prioridades, né? Ela vai colocando de acordo com as prioridades diretas da matemática. Se você não coloca parênteses, ela vai calcular do jeito que ela quiser. Então, isso é importantíssimo. No caso aqui, né, da população, quando você acha lá o seu valor de KG e você quer saber a população, foi como eu falei, né? População, igual naquele outro exemplo, eu quero saber a população de 2022. É igual. Aí o valor do P2, né, que a gente vai ter depois, vezes. Aí você vai lá, dá o Shift, LN, aí vai abrir o parênteses. Vai colocar lá o seu valor de KG, multiplica, abre parênteses. O ano que eu quero saber é 2022. Então, o meu T é 2022. Menos 2010. Fecha parênteses de novo, tá? Então é isso, ó, na hora de colocar, não esquecer dos parênteses em destaque, né? Tudo bem, gente? O método geométrico, podemos seguir? Professora, Hum. a senhora pode mostrar a calculadora de novo? Que eu fui buscar, quando voltei, a senhora já tinha mostrado qual que era o molde, como que funcionava. Ah, tá. Não, não tem molde nenhum. A gente só dá a função do número de Euler, Shift, LN aqui no canto, para aparecer. E já abre parênteses, tá? É Shift, colocou o alfa, já era, viu, Caio? Tem essa. Às vezes eu só falo isso porque se eu falar mais coisas, existe muito aquela lei, né? Às vezes você fala para a pessoa não fazer, a pessoa faz. Entendeu? Então é muito isso. Então eu evito de falar muito nesse negativismo. Não faça isso, não faça aquilo. Eu Eu só fiz falei aqui, daqui do elevar porque ele é clássico. eu E fiz aí aqui, professora, apareceu LN mesmo, não apareceu I. você não deu o shift, então. Ou então seu shift deve estar quebrado. Agora foi. É. Não tem como não ir. Então, tudo aqui na aula de hoje, sempre quando você fala assim, ah, não, professor, o meu não tá batendo, o meu não tá dando. Não tem como não bater, tá? Então, na verdade, se não bater, esse negócio vai ter que treinar na calculadora, beleza? Então, tem que prestar atenção um pouquinho com isso, certo? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma dúvida. Beleza. Ó, o João colocou, é sério isso? É sério isso mesmo, João. É a mesma coisa às vezes, né? Quando eu pego e falo assim, sei lá, meu companheiro, né? Ah, não esquece a chave. Não esquece a chave. Quando vai ver, já tá no Uber, esqueceu a chave. Não esquece a máscara. A pessoa, tudo que você coloca no negativo não faz assim, a pessoa vai lá e faz. Então é melhor não contar tudo que não é para vocês fazerem. É melhor falar o que é para vocês fazerem. Então, por isso que eu já estou mostrando aqui. Beleza? Eu acho que a minha internet voltou aqui. Não sei, vamos ver. Ela vai voltar mesmo. Ou era fake news? Até que eu tô gostando assim agora.
Boa, Daniel. Eu já trabalhei bem esse exercício da negação, né? Comigo acho que não vai funcionar, não. É igual se eu falar assim para vocês, ó. Não pensem numa maçã vermelha. Certeza que vocês devem estar, já ver a maçã vermelha na cabeça de vocês. Funciona assim. Pessoal, partiu então para o último método? Beleza. O último método é o método da curva logística. Esse, né, vocês viram que por grau de dificuldade foi subindo, né? Foi do mais fácil, aí depois o método geométrico, inclusive, ó, fazendo uma vista grossa aqui, é esse aqui, viu, gente, que a gente vai usar lá no projeto, tá? Então a gente partiu do método mais fácil do aritmético, depois a gente veio agora aqui para o geométrico. Então, esse geométrico a gente fala que é o mediano, e agora a gente vem para a curva logística. E não é que é muito, né, impossível, cruzes, né? Mas ele é um método que você tem que olhar porque ele tem toda uma historinha. O próprio nome dele já explica o porquê, né? O porquê que é a curva, né? Curva logística. Então, deixa eu escrever aqui. Ó, então, no curva logística. E ele tem a ver, o próprio nome diz, é através de uma curva mesmo, né? Essa curva, ela tem um comportamento bem específico, então ela nem daria para ser aplicada em todos os locais, né? Todas as cidades, todos os locais. Ela é uma situação, um modelo, né? Muito exclusivo para uma dada situação. Por quê? Ela começa tendo um crescimento, aí depois ela vai ter uma inflexão, né? Então, ó, ela começa um crescimento, aí num dado ponto aqui, ó, que é um dado intervalo de tempo, né? Ela para de ter aquele crescimento acelerado, ele vai começar a inflexionar, né? Fazer uma inflexão, tá? Então, ela inicia com essa primeira fase aqui, ó. Opa, tô riscando mal. Ela começa com um crescimento acelerado, depois ela tem uma dada inflexão, deixa eu continuar aqui, que a gente chama exatamente isso de ponto de inflexão, porque ela desacelera o crescimento, né? E aí depois eu vou ter o que a gente chama aqui de um dado limite, né? Que a gente chama esse limite aqui de crescimento de K, tá? Talvez aí na tela vocês consigam depois no K. Esse K, né? Ele chama limite de crescimento, de saturação. Ou seja, daqui da inflexão continua crescendo, mas ele já é não tanto acelerado, né? E aí, quando ele chega no K, esse limite de crescimento, então, ele vai parando de crescer. Ele vai tendendo a ficar constante. Até que novamente, né, vem uma onda de crescimento e volta a ter toda essa situação, tá? Então, ela é bem específica. E para determinar, né, essa população aqui, você precisa de algumas variáveis, né? Então, eu preciso desse K, que é uma população, né? Aqui, ó. Aqui é a população, esse meu eixo, né? População ao longo do tempo. Que é mais ou menos os gráficos, né, que a gente está vendo, é isso. População ao longo do tempo.
E esse K é uma dada população que começa a saturar, né? Começa já não ter, já estagnar. Eu preciso, para determinar a população, do K de saturação, e a equação para determinar essa população é essa, ó. Se Ezinho aqui é o número de Euler também, eu preciso de um A e um B vezes o T. E a gente vai ver quem são essas letrinhas, né? Que é quase um alfabeto inteiro. A, B e o T, né? Então, a gente vai entender o que é cada um. Mas, a grosso modo, o A ele tem a ver com essa inflexão, esse momento de inflexão da curva, tá? Então, por isso que a gente determina ele. O B, ele tem a razão de crescimento. Dadas as proporções, essa razão de crescimento a gente calcula através de um B. Então, a gente vai calcular um A, a gente vai calcular um B. E esse T aqui, colocando para vocês já de adianto, é a diferença do intervalo de tempo de todo o período de estudo. Então, por exemplo, é um T, um ano que eu quero saber, é um T, igual o T que vocês, né, a gente estava vendo esse T aqui, né, T relacionado ao ano que eu quero saber, menos o T0, tá? Se eu colocar aqui o T0, significa então que eu vou usar os 3 últimos censos, né? O último, o penúltimo e o antepenúltimo. Então, a curva logística exige esses 3 últimos censos, tá bom? E aí, o que acontece, né? Esse T aqui é a diferença, né, do ano que eu quero saber menos o meu T0. Então, é um período completo, tá? Não confundam, que inclusive lá no slide tem uma outra forma lá de que vocês estão, se vocês, não, melhor nem olhar, nem olha aqui só, tá? Lembra? A gente não pode cair naquele negócio. Não olha, aí já deve estar meio mundo olhando lá. Mas olha aqui, presta atenção, tá? Não siga a luz, volte para esse mundo aqui. Então, esse T já está garantido, vocês já sabem de onde que saiu. O K, a gente tem que calcular esse limite de saturação. E eu preciso para esse K das 3 populações. P0 vezes P1 vezes P2 menos P1 ao quadrado e multiplica, vou passar aqui para o lado, P0 mais P2. Fecho. Isso aqui é dividido por P0 vezes P2 menos P1 ao quadrado. E quando a gente for fazer essa continha aqui do K, eu já coloco um desafio para vocês, que eu acho que é a coisa um pouquinho mais dolorosa de fazer na calculadora direto, mas eu recomendo vocês fazerem na calculadora direto, tá? Quando vocês ficarem entendendo essa prioridade dos parênteses na calculadora, vocês vão achar que, assim, a vida de vocês vai facilitar muito, tá? Vocês vão falar, nossa, ganhei superpoderes, que é mais ou menos isso. Já agiliza bastante, tá? Para quem já sabe, beleza, vai treinar. Esse módulo de hidrotecnia, ele é bom para treinar, porque tem muita equação para trabalhar, assim, das outras disciplinas, né, que vocês vão ver. E eu acho que vai ser bem válido esse treino, tá? Então, aqui a gente determina o K. Eu preciso determinar o K, por quê? Porque para eu determinar tanto o A como o B, né, ó, esse A como esse B aqui, eu preciso também de uma equação para eles. Só que eu preciso, antes de determinar o A e o B, achar esse K. Então, eu acho o K, aí eu vou achar o A e o B, tá? Deixa eu tirar aqui essa folha, para a gente poder ver aqui as equações de A e B. Então, se eu não tiver o K, eu não consigo determinar nem B nem A. Para determinar o B, eu uso essa equação que está no slide seguinte, que é 0,43,
0,43 vezes D. Esse D eu Professora, já falo o que que é, tá? professora, tem como voltar outra folha para eu copiar, por favor? Copiar não, deixa você dar um print. Pode Pode ser. ser? Tá, espera só um minutinho, deixa eu só acabar de passar o B e o A e já volto a folha. Então, aqui, ó, menos 1 sobre 0,4343 vezes o D, esse D já falo o que que é, vezes o log. Esse log é de tudo isso aqui, ó. P0 vezes K. Lembra que eu falei, ó, K precisa saber, né? Menos P1 dividido por P1 vezes K. Ai, balancei horrores aqui. Bateu a caneta no suporte. Menos P0, fecha parênteses, tá? Então, ó, por isso que a gente precisa saber antes o K. Se não souber o K, aí já era, tá? Não tem como fazer o B. Então, achou lá o K, substitui aqui. Beleza? Agora, o D, o que que seria esse D? Esse D seria os intervalos entre os censos, né? Entre os meus períodos de estudo. Então, o censo é a cada 10 anos que eu fixo. Ou seja, o meu D é igual a 10, tá? E aí, essa é uma das condições de ter períodos iguais. Por isso que eu falei lá para a gente considerar o antepenúltimo censo como 1990 e não 1991, porque ele tem que ter iguais intervalos de tempo, tá? Aí se você fala assim, ah, professora, mas na vida real eu tenho que usar os dados reais. Então você vai usar um outro método, estimar a população de 1990 e depois volta para fazer a curva logística com esse dado que você estimou, se é assim, né? Mas aqui a gente está considerando 1990, tudo bem? Então, D vai ser sempre 10, porque é a cada 10 anos. Existem outras condições